pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da África do Sul de 1985 e hoje a gente vai fazer o domingo, ou seja, a corrida. E eu já vou tratar do assunto da capa do vídeo de uma vez, ok, pessoal? Que é o seguinte, Renault e Ligier, que hoje muita gente escreve texto na internet fazendo reporte dessa corrida e trata Renault e Ligier como heróis da resistência, porém, isso não era a realidade da época. E a realidade da época é o nosso objetivo e é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Vários racing reporters e vários veículos de comunicação na Inglaterra trataram dessa prova. E o único veículo que colocou isso dentro do Racing Report foi a Motorsport Magazine, e quem fez o review da Motorsport Magazine foi o Alan Henry, porque o Denny Jenkinson, né, por questões de idade, o Denny Jenkinson já muito idoso, ele não ia nesses GPs fora do cenário europeu. Bom, o que acontece? A Autosport Magazine, diferente da Motorsport Magazine, a Autosport Magazine, ela meio que fala em nome da revista e não coloca de maneira nenhuma os seus race reporters para tocar no assunto. Ou seja, vocês não vão ver absolutamente nada lá de Nigel Roebuck. Absolutamente nada, ele não toca nesse assunto, ok? Ele só explica para quem está em casa que Renault não correu, Ligier não correu, a Ren não correu, enfim, ele explica para quem está em casa, pronto e acabou. E na Motorsport Magazine, ela tem uma liberdade maior e ela deixa os seus repórteres opinarem, né? E o Alan Henry deixa muito claro a opinião dele. E é interessante porque ela é feita no calor do momento. O mesmo Alan Henry faz o review dessa prova no autocourse anuário e não tem absolutamente nada disso. Ou seja, porque o momento já passou. Ali no calor do momento, ele lá em Kyalami, na África do Sul, ele escreve o que ele pensa. Primeira coisa que ele critica muito com relação a Renault e Ligier, e ele é até um pouco irônico, dizendo que não fizeram nenhuma falta. É assim que ele define. E sobre a Renault, ele pega e diz que a Renault é completamente cínica. E aí ele diz, por que cínica? Porque a Renault, 2 anos antes, estava disputando o campeonato do mundo e quando era conveniente correr, a Renault estava correndo. E o apartheid continuava, ele existia. E, ou seja, a partir do momento que não é conveniente correr, a Renault não corre. E aí ele diz, não é conveniente correr por quê? Porque a Renault tinha um carro que não brigava por absolutamente nada, seria mais um final de semana de vexame. Dessa forma, melhor não correr. Sobre a Ligier, nesse ponto, ele não fala nada. É bom deixar claro, né? Ele simplesmente só diz, não fizeram falta. E aí ele pega, chama os dois times de cínicos. Sobre a imprensa, o Alan Henry critica toda a imprensa que não participou da prova, os chamando de covardes e batendo sempre nessa tecla que também foi defendida pelo editor-chefe da Autosport Magazine, por isso os repórteres da Autosport Magazine não se manifestam, porque a revista se manifestou, e a Autosport Magazine tem a ideia de que a política não pode intervir no esporte. Esse é o ponto, ok, pessoal? Então, baseado nisso, tendo ou não apartheid, tendo ou não a execução do Benjamin Maloá, política não pode intervir no esporte. Essa era a tese defendida tanto por Motorsport Magazine quanto Autosport Magazine. Porém, como eu disse a vocês, na Autosport Magazine isso já foi dito lá atrás em Spa. E eles não se manifestaram mais. É bom deixar claro. O que eu preciso que vocês entendam, vocês que assistem esse canal toda semana, é que o Felipe que está aqui, ele tem que trazer para vocês a verdade. A verdade sendo dura de ouvir ou não. É a verdade da época. Eles trataram esses times como traidores. Trataram a imprensa que não participou da prova como traidores. O Nigel Roebuck, por exemplo, ele não usa o termo traidor. Mas ele pega e diz, né? Ele explica todas as marcas que estavam fora da prova, boicotando a corrida. E aí, sobre a Marlboro, ele diz que a única coisa de Marlboro que tinha no GP ali da África do Sul era ali, né, o detalhezinho na traseira da Ferrari, que ele diz que a Ferrari deixou lá, e a cor do carro da McLaren, que queira ou não, remete a Marlboro. Então, ele diz, né, a cor do carro da McLaren, porque eles colaram adesivos brancos em cima das grafias ali
da Marlboro. A Marlboro totalmente camuflada, vocês estão vendo aí na tela, o arboreto colando a tarja, né, cobrindo o Marlboro no macacão do Prost, por exemplo, né? E aí acontece quase que uma cerimônia aí, onde ele levanta o braço do Prost, o reconhecendo como campeão do mundo. Bom, sobre esse assunto, o Nigel Roebuck diz que, na opinião dele, ele usa a expressão, francamente, foi desnecessário. E quando ele diz que foi desnecessário é pelo fato de a Marlboro ter removido seu nome em todos os pontos de ônibus no caminho de Kyalami até Joanesburgo. Porque em todos os pontos de ônibus tinha o Marlboro. E aí o Nigel Roebuck diz, né, que achou desnecessário essa ação da Marlboro, porque esses pontos de ônibus eles estavam longe do alcance das câmeras, enfim. Não faria sentido nenhum cobrir a marca no país inteiro. É isso que ele está querendo dizer, né? Mas a Marlboro fez isso e o Roebuck criticou, tá bom, pessoal? Ele não toca mais nesse assunto, apesar de que no final eu sinto assim que ele quis dar uma cutucada. Se vocês não entenderem dessa forma, ok, eu entendo, é legítimo. Eu vou colocar aí na tela, ele pega e diz que, né, o GP infelizmente teve poucos inscritos e poucos pilotos também conseguiram terminar, enfim. E aí ele pega e diz, né, que o GP valeu pela qualidade. E aí ele termina dizendo que depois de toda essa excitação, a melhor coisa ali era acender um cigarro. Não sei qual é a opinião de vocês do porquê que ele disse isso, ok? Pode ser que você interprete aí como ele dando uma cutucada, pode ser que não. Eu, Felipe, honestamente entendi que ele está fazendo uma crítica aí aos tabagistas que não participaram da prova. Ou seja, tudo que ele queria era um cigarro, entenderam? Mas pode ser que não, pode ser que você entenda isso de maneira completamente diferente. É legítimo. Aí é interpretação, ou seja, se o Roebuck se ele fez, ele construiu uma metáfora aí ou não. Enfim, entenda como você quiser, tá bom? Quem é mais contundente é o Alan Hamilton. A questão aí nessa linha é que eu preciso que vocês entendam que o Felipe que está aqui do outro lado tem que trazer para vocês a verdade. Eu não posso ficar fatiando conteúdos baseado em princípios morais de 2022, quando eu estou narrando esse vídeo para vocês. Ou seja, eu não posso colocar os nossos valores de 2022 lá em 1985, tratando a Renault como o herói da resistência e a Ligier a mesma coisa, Ren, todo mundo que não correu. Eu não posso fazer isso, gente. Eu estaria fazendo uma desconstrução histórica, porque lá na época não foi assim que eles foram vistos, ok? Espero que vocês tenham compreendido o meu raciocínio. Não é que o Felipe concorda com a Autosport Magazine, nem com a Motorsport Magazine, nem com o Balestre, nem com o Metternich da FIA. Não é esse o ponto. O Felipe não tem que concordar com ninguém. O Felipe que está narrando para vocês aqui o GP, dia a dia do GP acontecendo, o Felipe precisa trazer para vocês a verdade. O Felipe precisa levar vocês lá para dentro do paddock. Foi assim que foi visto o GP na época e é assim que eu estou trazendo ele para vocês, ok, pessoal? Entendam que eu estou reportando e não opinando. Outra questão que a gente precisa trabalhar é como isso foi visto no Brasil. Como a imprensa brasileira repercutiu essa prova, na verdade, desde Monza. Como a imprensa brasileira repercutiu essa prova? De maneira muito simples, esperando o governo federal canetar. Desculpa eu falar dessa forma, mas é a verdade. A imprensa brasileira não se manifestou, não deu opinião de nada. Ela só se limitava a reportar. O que, na minha opinião, ela fez muito bem. Aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, como assim? A imprensa não dá opinião, ficar em cima do muro e você achar isso certo? Vou explicar para vocês. Se a imprensa toma partido da decisão governamental e os pilotos simplesmente descumprem e correm, eles iam estar colocando a opinião pública contra os pilotos. Se a imprensa vai em defesa aos pilotos e contra o governo federal, ela também arruma um problema com o governo federal. Então, a solução que eu vejo que a imprensa arrumou foi essa, de simplesmente reportar e esperar o governo federal canetar. Esses pilotos foram ameaçados publicamente de, se eles corressem, eles iam sofrer sanções.
E no fim eles correram e não sofreram nenhum tipo de sanção. É complicado, até porque como você vai punir Nelson Piquet e Ayrton Senna? Punir por competir, visto que todos estão competindo, punir por praticar um esporte é meio complicado, ok, pessoal? É meio complicado você legitimar isso daí. Ou seja, fazer com que as pessoas concordem com você. É muito complicado de legitimar uma punição dessa. Você não está punindo alguém por estar cometendo um crime ou estar cometendo alguma infração barra contravenção, qualquer coisa do tipo. Não, você está punindo alguém por competir, por praticar um esporte. E eu acho que eles perceberam isso, né? Se eles punem Nelson Piquet e Ayrton Senna, eu acredito que eles iam se tornar bem impopulares, assim, na velocidade da luz. E a imprensa também percebeu isso. Outro ponto que a gente tem que trabalhar é o lado dos pilotos. O Senna diz, né, em entrevistas ao jornal O Globo, vocês estão vendo aí na tela, que ele sofreu sim pressão política para não correr. E aí o Senna, na minha opinião, dá uma entregada, né? Porque ele pega e diz: eles entenderam que era melhor a gente correr, fecha aspas, né? Ou seja, na minha opinião, agora finalmente eu dando a minha opinião, eu interpretei isso daí, não sei qual é a opinião de vocês, eu interpretei isso daí como: houve algum tipo de negociação entre o staff do Senna e o Congresso Nacional. Eu percebi isso. Vocês aí, não sei o que vocês acharam dessa frase. Pelo lado do Piquet, o Piquet pega e diz que não sofreu nenhum tipo de pressão política. E o Piquet, ele já tratava desse assunto desde lá do início dele, ou seja, lá em Monza, ele já tratava desse assunto com muita naturalidade, dizendo que se fosse o caso de não correr, ele não ia correr, ou seja, se fosse obrigado a não correr. E aí o Piquet dá explicações técnicas dizendo que o visto em si não ia fazer tanta diferença pelo fato de que justamente, né, o governo da África do Sul, querendo mostrar que as coisas estavam dentro de uma normalidade, eles iam aceitar a entrada de todos sem questionar absolutamente nada. Mas aí ele deixa claro: se tivesse a proibição federal, ele não ia correr. Então é aquilo, né? Ele tá entre a cruz e a espada. Ele tem um patrão que quer que ele corra, né? Ele depende da Fórmula 1 para saber se a Fórmula 1 vai querer correr, e ainda tem essa questão do Brasil, se o Brasil vai gerar uma proibição ou não. Que o Congresso falava muito em punição. Depois o papo já era outro, era em pedir para os pilotos não correrem. Já era nesse ponto, ok? A coisa mudou de tom até, enfim, acontecer a corrida e eles participarem e nada aconteceu. Como o Senna disse, né? Eles mesmos foram entendendo que não era bem assim, né? Não ia ter como legitimar um negócio desse. Bom, e sintetizando tudo aí, foi bem o que aconteceu, né? Eles foram muito pressionados para não correr, sofreram ameaças sim. Chegou em cima da hora, quando todo mundo percebeu que eles iam ter que correr, aí a coisa já mudou de figura, a ameaça vira pedido, o pedido obviamente não tinha como ser atendido, e aí os pilotos correm e tá tudo certo, nada acontece. E aí, pessoal, é aquilo, né? Muita gente pode julgar hoje em dia como errado todos terem participado da prova, né? Ou a maioria ter participado da prova, e Ligier e Renault serem vistos como heróis, né, da causa social, vamos dizer assim. Mas é muito importante deixar para vocês aí o recado de que lá na época, como eu mostrei para vocês, né, a imprensa britânica tratava Renault e Ligier como oportunistas e covardes, tá bom? Então é muito importante trazer para vocês a história real, o que aconteceu na época, mesmo ela sendo difícil de digerir, ok? Vamos para um assunto um pouco mais leve. Alan Jones atuando, né, merecendo praticamente o Oscar. O que aconteceu? Já disse a vocês no vídeo passado que o Alan Jones tinha de simular, emular uma doença, né, uma virose. E aí o Nigel Roebuck explicando, né, para os leitores a ausência do time Beatrice Foods, e aí ele pega e diz que o Alan Jones estava perfeito na sexta-feira e no sábado, dia da corrida, o Alan Jones chega para ele e diz que estava passando mal, sentindo frio num calor enorme na África do Sul,
né? E o Alan Jones sentindo frio. E aí o Nigel Heuerbuck acredita que o piloto estava de fato doente, porém ele chega a citar a possibilidade de o piloto estar sofrendo algum tipo de pressão para não correr. Espetacular a leitura do Heuerbuck, né? A gente só foi descobrir quase 40 anos depois o que realmente aconteceu. Mas enfim, o Heuerbuck já lá na época suspeitava, mas ele deixa bem claro que o piloto disse para ele que sentia tremores, estava com frio, estava passando mal. E aí ele conta da friagem e que o médico da Fórmula 1, né, achou melhor que o Jones não corresse. Foi mais ou menos isso que aconteceu, tá bom, pessoal? O Jones aí, além de, né, dizer oficialmente que estava com virose, ainda atuou no paddock da Fórmula 1 para tentar enganar todo mundo. Bom, e como foi o warm-up? Para os carros BMW foi terrível, os BMW dando problema a manhã inteira do domingo, aliás, isso se repetiu na corrida, a ponto de o Paul Rose ter, enfim, tido de dar entrevistas, né, para explicar o que estava acontecendo, porque os motores BMW simplesmente não estavam funcionando na África do Sul. Outra curiosidade interessante é que houve uma corrida dos artistas lá da África do Sul. Então, não conheço ninguém e muito menos o Nigel Heuerbuck que conta isso pra gente. E aí ele diz que uma moça pilotando um Volkswagen Jetta, ela perdeu o controle numa curva, bateu forte na contenção e quando a equipe de resgate chegou no meio das ferragens lá do Volkswagen Jetta, ela foi encontrada no banco de trás. E aí o pessoal incrédulo, né, ela bem, não se machucou, e aí o pessoal incrédulo perguntou como que ela foi parar no banco de trás e aí ela contou a verdade, disse que estava sem o cinto, né? E aí o carro chacoalhando de um lado para o outro, ela foi parar no banco de trás. E o Heuerbuck, infelizmente, não dá detalhes de quem venceu essa corrida dos artistas, né? Quais os artistas que estavam participando, enfim, infelizmente ele não dá esse tipo de detalhe, na minha opinião, porque provavelmente ele não conhecia ninguém ali que estava correndo, enfim. Na corrida o Nelson deu um pulo meio ruim, o Ayrton pulou bem, mas aí a coisa se inverteu, né? O Ayrton fez ali um wheel spin muito forte, você via a traseira do Lotus chacoalhando e todo mundo ultrapassando o Ayrton. Conclusão, o Ayrton cai para sexto, o Nelson se mantém em segundo, e aí o Ayrton vem tentando, né, a recuperação, mas aí ele toma uma pressão muito forte do Keck Rosberg, o Rosberg ultrapassa o Senna, ultrapassa todo mundo na real, né, e acaba tomando a ponta da prova. Nesse meio tempo, as alfas aparecem fora da pista, os pilotos batendo boca, e aí o Clay Regazzoni na cabine de transmissão italiana dando risada, né, de o quão tragicômico era o final de semana da Alfa. Alfa Romeo que finalmente estava conseguindo completar as quilometragens aí das provas, e aí quando ela consegue arrumar a casa e preparar um motor que consiga fazer as corridas, o carro está se tornando mais confiável, aí os pilotos tratam de bater um no outro, né? É inacreditável. Tem coisas na Fórmula 1 que só aconteciam com a Alfa Romeo. A gente tinha uma sequência de Mansell, Piquet, Rosberg e Senna. O Nelson já no iniciozinho da prova ficou pelo caminho. E aí o Rosberg toma a segunda posição e, consequentemente, o Senna a terceira. O Senna já tinha sido ultrapassado pelo Rosberg e o Senna já tinha passado o L. Então essa era a sequência da prova. E aí o que acontece? Mal o Senna foi terceiro por alguns segundos, vai também ele para os boxes, também abandona a prova, ok, pessoal? E aí já no comecinho a gente tinha muitos carros fora, até o Galvão na transmissão chega a dizer que não sabia o que ia acontecer, porque a gente tinha apenas 20 carros largando, 21 inscritos, 20 largando, porque o Alan Jones não largou, e aí um monte de abandono já no início da prova. Conclusão, a gente não sabia se ia ter corrida, porque se continuasse essa quantidade de abandonos nesse ritmo, a coisa ia ficar muito complicada. Para vocês terem uma noção, com 8 voltas nós já tínhamos 10 carros fora, contando, claro, com o Alan Jones. Então a gente já tinha 9 abandonos. Com o Alan Jones, 10 carros fora.
Então, era uma tendência de um GP onde quem chegasse ia marcar pontos, ou ia ficar muito próximo disso. E aí a gente teve o grande momento da prova, o Keck Rosberg liderando o Nigel Mansell na alça de mira dele, e aí o Keck Rosberg passa numa mancha de óleo, gira subitamente, o Mansell fantástico ali para fazer a evasão, né, para não dar em T no carro do Keck Rosberg, o Mansell consegue desviar e o Rosberg vai para a caixa de brita e praticamente entrega a vitória para o Leão, né? Claro, ainda tinha muita corrida pela frente, mas a vantagem que o Mansell consegue ali já dava a ele condições de ir gerenciando e vencer a prova. Bom, corrida típica aí dos anos 80, com poucos carros terminando, era uma grande chance para times que não pontuam corriqueiramente. Então estou falando aí principalmente de Tyrrell e de Arrows. Infelizmente a Tyrrell não conseguiu pontuar, o Martin Brundle ficou na 7ª posição, o único Renault que terminou a prova. E eu acredito, não tenho como provar isso para vocês, mas eu acredito que o Brundle, já percebendo a quantidade de abandonos, entrou no modo gerência já desde muito cedo na prova. E aí, né, mesmo assim, infelizmente ele não conseguiu pontuar, ele chegou na 7ª posição, 2 voltas do líder da prova. Os dois Arrows marcaram pontos com Berger e Butsan, né, 5º e 6º colocados, muito impressionante. Bom para Arrows, visto que, já falei para vocês, a BMW enfrentava problemas nesse final de semana. Calhou de os Arrows terem tido problemas no warm-up e os Brabham foram ter problemas na corrida. Stefan Johansson fez uma bela prova dentro das possibilidades dele, chegou na 4ª posição. Impressionante é que sempre é a Ferrari do Alboreto que vem quebrando nesse final de temporada, né? E lá na frente a gente tinha aí um trio corriqueiro já no pódio nesse final de temporada, Rosberg, Mansell e Prost. Mais uma vitória do Leão, é a Inglaterra acostumando-se com as vitórias do Leão. A coisa começando a acontecer, a carreira do Mansell começando a engrenar. O Mansell foi segundo em Spa e aí ele enfileira 2 vitórias, né? Bem impressionante aí o final de temporada do Leão, principalmente jogando em cima dos erros do companheiro de equipe. O Keck Rosberg com um excelente carro na mão no final de temporada, porém falhando corriqueiramente, né? Lá em Brands Hatch ele gerou toda aquela confusão e aqui na África do Sul ele sai da pista também sozinho, não conseguiu recuperar o seu carro e aí praticamente entregou a vitória para o Leão. É aquilo, o Mansell herdou 2 vitórias, foi muito esperto, gerenciou o seu carro até o final. Mansell deu entrevistas dizendo que era muito complicado olhar no retrovisor, né, e ver campeões do mundo atrás dele, a pressão nas costas dele era muito grande, o que mostra pra gente que o Mansell estava começando a se tornar um piloto pronto, mas ainda não era, né? Ele mesmo assume isso, que se sentia assim muito pressionado, muito nervoso. O Mansell sempre foi um piloto que o psicológico dele dentro do carro sempre foi o seu maior inimigo. E ao partir do momento que ele foi começando a lidar com isso ao longo da carreira, ele foi melhorando muito. O Mansell, se fosse mais calmo, teria mais títulos. Isso aí acho que ninguém tem dúvida disso. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da prova, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ser o mais detalhado possível a respeito, né, de toda a questão de bastidores envolvendo essa prova, a ponto de, se a gente somar o GP lá de Spa, né, e toda a questão aqui da África do Sul, são quase 4 vídeos, né, tratando de todo o bastidor dessa corrida, que foi bem extenso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado disso tudo, que eu tenha agregado com informações novas aí para o conhecimento de vocês, ok, pessoal? A gente se vê sexta-feira, 7 da noite, com o GP da Austrália, finalmente terminando essa história aí de Alan Jones, Bernie Ecclestone e agora Ken Tyrrell, que vai entrar
nessa história. Vocês vão entender por que, que o Ken Tyrrell politicamente foi muito mal, na minha opinião. Aliás, o Ken Tyrrell, ele sempre foi assim, ok? Ele sempre foi assim. Ele nunca esteve muito preocupado em ter uma boa política com as outras equipes, né? Enfim, é o jeito dele, né? O Ken Tyrrell era aquele típico dono de equipe bem sucedido dos anos 70 que não conseguiu se adaptar a essa Fórmula 1, vamos dizer assim, mais política dos anos 80. E aí ele dava sinais realmente de que não estava nem um pouco preocupado em ter boas relações com outros times. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na sexta-feira que vem, 7 da noite. Eu queria agradecer demais aqui aos membros do canal, né? Se você quiser se tornar membro, o programa de membros é R$ 4,99 por mês. Você participa lá do nosso grupo, tem acesso aos nossos Racing Reports, a um monte de publicações que a gente compartilha, um monte de coisa que a gente faz, ok? Tem alguns drives lá que a galera disponibiliza, tem o drive que eu disponibilizo também, aonde tem muita coisa aí para você ganhar conhecimento sobre esse mundo da Fórmula 1 dos anos 80, ok, pessoal? Então, até lá!